Olá, minhas amigas e meus amigos. Na defesa do estado de bem-estar social, pela reconstrução do Brasil, alegrias, muitas alegrias, mais do que nunca, alegrias. Minhas amigas e meus amigos, cada um de vocês pode dizer isso, mas eu estou dizendo da minha parte, vocês não fazem ideia da minha alegria, do alívio que eu estou sentindo por 2 dias o silêncio de Bolsonaro, por não ter de ouvir o que saía pelaquela boca podre, aquela boca de esgoto, todas as coisas negativas que foram vomitadas durante seu governo. 2 dias. Lembra a música de Chico? Para mim basta um dia, somente um dia. Um dia em silêncio já foi um alívio para o meu coração, um alívio para o Brasil. 2 dias de silêncio é fantástico. É um alívio maior ainda. Ele poderia permanecer em silêncio eternamente. Aliás, dizem que um burro calado é doutor. Seria a única forma dele ter um doutor honoris causa, coisa que Lula tem para mais de 60 títulos desses. E ele fica em silêncio. É claro que o seu silêncio fomenta manifestações fascistas nas estradas do Brasil, alimenta o desespero dos fundamentalistas. É como se ele permitisse. Nisto ele incorre num crime, o crime de omissão como autoridade suprema do país. Ele deveria de vir a público pedir a pacificação, pedir que as estradas sejam desimpedidas, reconhecer a derrota e pacificar. Não, ele trabalha mais e mais ainda pelo caos. A ele pouco importa o país. Durante todos esses anos o que ele tentou foi destruir o Brasil e só pensar nele e nos seus filhotes e na sua fêmea, na sua família. E é o que ele está fazendo agora, não tenham dúvida disso. O silêncio dele fomenta os atos terroristas pelo Brasil afora. Porque é realmente a partir da vitória de Lula, qualquer bolsonarista que tenha ato violento, de transgressão da lei, é terrorismo, é terrorista. Tem que ser tratado como terrorista, inspirando terror na sociedade civil, como estão fazendo alguns caminhoneiros, como está fazendo a Polícia Rodoviária Federal, apoiando os caminhoneiros e desde domingo bloqueando as estradas do Nordeste, e com alguns policiais rodoviários federais dando declarações de que estão apoiando os caminhoneiros. Isso é terrorismo. Tem que ser considerado terrorismo, que inspira terror na população, do que vem e o que acontece. Como uma esfinge, Bolsonaro permanece calado. Depois de dizer em silêncio, no seu silêncio, decifra-me, eu devoro-te. Não é nada disso. Não é porra nenhuma disso. Ele é uma esfinge de um monte de estrume. Não é nem um ídolo com pés de barro, é um ídolo com pés de estrume, para não dizer a palavra certa, caca. Na verdade, ele é feito disto. Olha a sua boca, olha as suas palavras, os seus gestos, a sua família, e você vai ver que é exatamente isso. Mas o que acontece para mim no silêncio de Bolsonaro são as fases do luto. Independente das intenções golpistas dele, independente dele se sentir ainda prestigiado por certos setores terroristas da sociedade, que querem mantê-lo no poder e que alimentam ainda alguma onipotência nele. Mas, na verdade, o seu silêncio demonstra profunda impotência diante da perda, diante da derrota. Eu me especializei no luto desde a morte de minha mulher há 1 ano. Vai fazer agora, dia 10, 1 ano. Conheço claramente as 5 fases do luto. E Bolsonaro está de luto. O seu silêncio é, sobretudo, luto. Por acaso, alguns setores e segmentos bolsonaristas estão promovendo desordem no país. E ele embarca nesta onda para ver se consegue tirar uma casquinha. Mas o luto tem 5 fases distintas estabelecidas pela psiquiatria, pela psicologia. A primeira fase é negação. A segunda fase é raiva. A terceira fase é barganha. A quarta fase é depressão. E afinal a 5ª fase,
que é a aceitação. E essas fases não seguem uma lógica, não seguem primeira, segunda, elas se misturam entre negação, barganha, aceitação, revolta, raiva, tudo misturado. E ele está vivendo exatamente este luto. O seu silêncio, para mim, é o tamanho da perda dele. Se a gente, quando está jogando buraco, perde uma partida, fica deprimido, fica frustrado e parte para a segunda, porque é apenas um jogo de buraco. Se quem está torcendo para o seu time vê ele perder um campeonato, entra em depressão, entra em violência, entra em agressão, raiva, depressão, por um simples time de futebol. Vocês imaginam o tamanho da depressão, da raiva, da negação de um sujeito que nunca havia perdido uma eleição na vida, que se sentia, portanto, indicado por Deus para ser vitorioso. Ganhou as eleições para vereador, para deputado, 7 vezes deputado federal, ganhou para presidente. Entretanto, recebe o troféu de ser o único presidente em exercício, candidato à reeleição no Brasil, que não foi reeleito. É uma derrota, é uma vergonha total. Mas vocês imaginem, ele não entrou nesta luta sabendo que ia perder, ele entrou nesta luta sabendo que ia ganhar. Estava claro para ele que ele ia ganhar. E que se ele não ganhasse, ele denunciaria como fraude e melaria as eleições. Não aconteceu nada disso. Ele perdeu. E a perda é gigantesca, leva ele ao luto. A primeira reação dele é a negação. Ele nega. Com o silêncio dele, ele nega qualquer coisa. Ele continua no cargo. Eu ainda sou o presidente. Eu sou o presidente. Haja vista. Já durante os debates, quando ele sai do debate e vai dar uma entrevista coletiva, a jornalista pergunta: candidato, o senhor? Ele diz: eu não sou candidato, eu sou presidente. Candidato, o senhor? Eu não sou candidato, eu sou o presidente da República. Aqui eu sou o presidente da República. Lá dentro eu era candidato, aqui eu sou o presidente. É uma negação até da candidatura. Ali ele já previa a derrota. Ele já estava negando. Ele entra em negação no seu silêncio. E raiva. Muita raiva. Uma raiva que impede ele de vir de público reconhecer a derrota. E que se alimenta dos atos de terrorismo praticados por caminhoneiros fechando as estradas do Brasil. É a projeção da raiva dele. As coisas acontecem juntas, às vezes separadas, mas há uma progressão. Até a aceitação há uma progressão. Ele ainda tem 2 meses de aviso prévio para digerir isto e chegar até a aceitação. Até ver Lula envergar a faixa presidencial. Da negação ele parte para a raiva. Deve estar tendo momentos de raiva gigantescos. Não tem Zé Zuz que segure a raiva dele. Não tem Micheque de joelho chamando por Zé Zuz que segure a raiva dele. Deve estar quebrando tudo dentro do palácio. Deve estar xingando até a 8ª geração. Quem viu o Mamãe Falei falando? Ele acusou tudo e todos. O Mamãe Falei deu um ataque de ódio, de histeria. Imagina o tamanho do Bolsonaro. Porque a onipotência, e ele é o tempo todo onipotente na sua psicopatia, a onipotência é tamanha que às vezes uma mosca, um mosquito, derruba a sua onipotência e você não tem potência, você vai direto para a impotência. Você não tem o equilíbrio. Se ele trabalhasse com a potência, que foi o que Lula fez desde que foi preso, o que é que eu posso fazer? Me entregar à justiça. O que é que eu posso fazer? Cumprir a pena. O que é que eu posso fazer? Me defender nos tribunais. Era a potência. Bolsonaro não, trabalha o tempo inteiro com a onipotência. Até mesmo junto dos seus filhos, massacrados por um poder onipotente. Meu pai. Eu só vejo o Carluxo com aquela cabeçorra dizendo, meu pai. E aí ele vai para a barganha, porque ele morre de medo de ser preso, e ele sabe que vai ser preso por um motivo ou outro. Ele vai ser preso, ele vira cidadão comum dia 1º de janeiro, ele não é mais nada. Nada. Seus filhos ainda são alguma coisa, menos o vereador e aquele que parece uma lhama, que tem um cabelo de Hitler. Mas ele sabe que vai ser preso. E ele tenta barganhar. Faz parte do luto, a barganha. Não, eu perdi, mas dá para salvar alguma coisa. Eu estou na falência, mas eu vou negociar aqui. Se eu não for preso nem processado, eu reconheço a vitória, eu pacifico o país. Qualquer barganha ele está passando pela cabeça dele. Não, eu tenho lá o apoio de parlamentares. Ele também está barganhando nesse momento no seu silêncio. Inevitavelmente não tem solução. Pode negar, pode ter raiva, pode barganhar, vai entrar em depressão. Daqui a 15, 20 dias, nós vamos ver um Bolsonaro completamente deprimido,
caindo literalmente no chão, tropeçando e caindo por depressão, por não se sustentar. Não dizendo coisa com coisa, em profunda depressão. Até que finalmente, Lula empossado, o país caminhando, ele vendo seus aliados, o Bolsonaro vendo seus próprios aliados passarem-se para o lado de Lula, ele vai ter que entrar em aceitação. Espero que ele aceite ir para a cadeia serenamente como Lula foi. É isso, minhas amigas e meus amigos. O silêncio da esfinge de Caca não significa nada politicamente. Aproveita a carona dos atos terroristas dos caminhoneiros e de bolsonaristas fundamentalistas. Ele aproveita a carona, mas o seu drama interno, o seu luto, a sua perda é gigantesca. Eu não queria estar na pele da Michele, nem de nenhum assessor próximo de Bolsonaro, porque deve ser coice para todo lado nesse momento. Porque mistura a negação com a raiva, com a depressão. Vem tudo embolado, vem tudo junto. Ele que pague. Ele que pague pela perda, pelo luto, que ele próprio provocou. É um presidente que perdeu a reeleição, com tudo na mão, com a caneta na mão, usando de todas as formas possíveis de pressão contra o adversário, despudoradamente, através de seus aliados na indústria e no comércio, tratando os empregados como curral eleitoral, ou vocês votam no Bolsonaro, ou vocês vão perder o emprego, mandando a Polícia Rodoviária Federal fechar as estradas do Nordeste, com Roberto Jefferson atirando granadas na polícia, com a violência bolsonarista ameaçando as urnas eleitorais. Tentou de tudo, de tudo. E quem viu o desequilíbrio dele no último debate da Globo, onde ele trocava as pernas e quase caía, era o seu desespero. Era o esgar de uma lombriga, nem uma serpente. Era o esgar de uma lombriga ficando sem oxigênio, ficando sem ar, sem espaço vital, desesperado. Este, para mim, é o significado do silêncio desta esfinge de Caca. E a gente continua. Temos que garantir a transição do governo, temos que garantir a vitória de Lula, temos que garantir a posse de Lula e reconstruir o Brasil. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.